Ela já trouxe muitas crianças ao mundo, inclusive minha primeira filha. Mas recentemente ela foi para o outro lado da maca, se tornou paciente e é uma mamãe novinha, recém-mamãe. Hoje eu vou conversar com a médica ginecologista obstetra Natália Carbonari. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Marta Campos, o nosso conceito é cuidar de você. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. Backstage, gravar com a gente é mais divertido. Leve Max Super Atacado, máxima economia todo dia. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pode chegar, pode contar que a gente tá aqui e você já sabe, né? Tem que compartilhar, tem que se inscrever, fazer todas aquelas coisinhas. Aumenta o som aí do seu podcast ou da sua televisão ou do seu celular, onde quer que você esteja, que hoje a conversa vai ser muito boa. Como eu disse no início, eu estou aqui com a doutora Natália Carbonari. Seja bem-vinda. Oi, tudo bem, Miriam? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia. Muito feliz que você está aqui. Finalmente conseguimos. Finalmente, depois de acho que umas 3 vezes marcando, a gente conseguiu, né? Sim, mas também, você médica. Agora, mamãezinha, quanto tempo tá? Giovana? Tá com 5 meses. Giovana, né? Giovana tá com 5 meses. 5 meses, muito novinha. Não, e é muita coisa, né, que acontece, assim. A gente, como médica, eu tava gestante, aí depois todas as dificuldades, as coisas que aconteceram durante o parto, depois no puerpério, e agora com uma criança pequena, a gente se adaptando, mas graças a Deus, agora as coisas estão entrando no eixo, a gente tá de volta. E depois dos 6 meses, eu digo que melhora muita coisa, assim, tudo vai se melhorando. Assim, pra mim, né, eu até brinco às vezes que eu queria que viesse já com 6 meses, porque os 6 primeiros meses são punk. Mudou alguma coisa da sua visão? Porque agora você tá do outro lado, a prática é outra coisa, né? Com certeza. Eu acho que eu já até perdi as contas de quantos partos eu assisti, assim, durante toda a minha trajetória. Eu já tenho 14 anos de ginecologia e obstetrícia desde a minha residência, então, assim, muita coisa aconteceu, fiz muitos partos e tudo mais. E aí, de repente, estar do outro lado, ser a paciente, foi um desafio. Vou dizer um desafio, mas a palavra foi tenso, assim. Durante todas as pacientes que eu acompanhei, né, e vejo, a gente sempre tá, assim, tentando ter empatia, abraçar e tudo mais, né? E aí, quando chegou a minha vez, você fala assim, o que será que vai acontecer? E aí, você vai tentando levar da melhor forma. E a gestação foi bem tensa, assim, né? Então, eu tive um parto complicado, foi um parto prematuro. A Giovana nasceu de 34 semanas e 2 dias, com 1,7 kg. Eu tive restrição de crescimento durante a gestação. Então, assim, eu digo que a maternidade já começou a mudar antes mesmo dela nascer. Porque com umas 32 semanas, mais ou menos, a minha obstetra me afastou assim, me pediu pra ser mais dar uma segurada, né? Porque eu sempre fui muito acelerada. E aí, eu dei uma segurada. E aí, já me desacelerar dessa forma, foi uma coisa assim, uma mudança muito drástica, né? E aí, depois disso, ela foi reduzindo o peso. Com 34 semanas, ela nasceu. E aí, eu cheguei em casa com uma bebê de 1,7 kg que ela nasceu, ela foi pra casa com 1,6 kg, chegou a 1,5 kg. E eu cheguei em casa, num puerpério, com uma bebê de 1,5 kg, então, assim, foi bem intenso. Intenso e tenso, né? Tanto que, assim, minha visão mudou completamente de tudo. Da gestação, do puerpério. Até, assim, encontrei algumas amigas, pedi desculpa pra elas por não ter dado tanta atenção ao puerpério. Depois de passar, a gente vê o quanto isso é difícil, né? Só que a minha filha é uma bênção, graças a Deus, assim, ela não tem problema, assim, nenhum de... Se precisar peito, ela mama peito. Se precisar pegar mamadeira, ela pega mamadeira. Se tiver chupeta, ela chupa. Se não tiver, ela não chupa. Ela dorme sem, tá tudo bem. Dorme a noite toda. Então, assim, graças a Deus, isso eu não posso reclamar, sabe? Então, mudou muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu falo que acho que Deus foi muito generoso comigo, sabe? De
ter dado todas essas dificuldades, mas ter me dado uma filha que, assim, é uma bênção na minha vida. Que lindo. Como você começou, com quantos anos na obstetrícia? Você saiu da faculdade, você já sabia o que queria? Na verdade, a obstetrícia e a ginecologia obstetrícia entrou na minha vida, eu brinco que aos 45 do segundo tempo. Eu fiz a faculdade toda querendo fazer cardiologia. E aí, chegou no final, quando a gente começa no internato, né? Eu comecei a passar pelos rodízios de clínica cirúrgica e falei, eu vou fazer cirurgia. E aí, eu já foquei naquilo. Só que aí, a gente começa a passar pelo rodízio mesmo e ver a vida do cirurgião. Aí, eu falei, não vai ser pra mim. E aí, eu passei, por acaso, no meu primeiro estágio do último ano da faculdade, foi na ginecologia obstetrícia. E aí, né, justo nesse estágio, os residentes estavam de greve. Então, eu fui basicamente a residente, a R1. Então, eu saí de lá fazendo parto, eu saí de lá fazendo tudo. E aquilo, assim, brilhou meu olho. Foi uma mudança de chave. Tanto que eu saí da faculdade, eu ia terminar a faculdade e voltar para Dourados, né? Que eu sou daqui, fiz faculdade em Campo Grande. E aí, eu falei, vou prestar a prova de residência só para ver como que é. E aí, eu passei. E aí, eu falei, não, agora que eu passei, vai que depois não dá certo, né? E acabei ficando. Então, assim, eu me formei em 2010... em dezembro de 2010, em janeiro de 2011, eu comecei a residência na Santa Casa de Campo Grande. E aí, desde então, eu venho trabalhando com ginecologia obstetrícia. Antes, como residente, né? Eu terminei minha formação em 2014, então eu tô em Dourados desde fevereiro de 2014, mas desde 2011 até agora, a gente vem trabalhando com isso. Deve ter lá a minha fichinha de que ano que eu comecei a ser atendida com você. Será que foi 2017, talvez? Não sei. Eu acho que foi um pouco depois que eu tinha chegado aqui. Não fazia muito tempo que eu tava aqui, né? Não lembro. Depois é uma coisa curiosa pra gente. Depois eu vou dar uma olhadinha lá no prontuário, pode deixar. Mas, e aí, então, aí você começou na ginecologia, na obstetrícia, e logo foi pra um hospital público que é referência em partos aqui na cidade. Sim. Que o bicho pega, né? Sim. Que tem muito parto e já passou por várias fases. É um hospital referência em vários sentidos. Eu sempre ouço falar muito bem na questão de atendimento, os profissionais muito capacitados estão lá. Claro que por ser público tem as dificuldades, principalmente em hotelaria, em recursos e tudo mais, mas assim, na parte médica eu nunca ouvi falar, é isso, é aquilo, sempre é muito bem falado. Mas ao mesmo tempo é pauleira, né? Sim. Porque plantão de obstetra... Sim. Hoje, eu não tenho feito mais obstetrícia no consultório, né? Só que eu sou apaixonada pela obstetrícia. Então, onde eu faço obstetrícia desde 2014 é no HU. E eu amo trabalhar lá. Às vezes as pessoas falam, é loucura, porque é plantão, é corrido. Eu não vou me lembrar, assim, de cabeça, em média, quantos partos por mês, assim. Mas é absurdo, perto até da Santa Casa de Campo Grande, de onde eu me formei. Mas eu amo trabalhar ali, porque eu acho que ali a gente faz a diferença para as pessoas. E não é demagogia nem hipocrisia, nada. Realmente, a gente tem muita história, vive muita coisa, assim, sabe? Muito caso de violência contra a mulher, ou então, assim, de desvalorização, né? E a gente dá o nosso melhor, né? Para aquela população tão carente, eu acho que é uma coisa, assim, que me motiva a trabalhar lá. Inclusive, eu já tô com saudade, né? De voltar pro HU. Agora, em outubro, eu tô de volta, se Deus quiser. Vou voltar pros plantões. E... lá é uma coisa, assim, que é totalmente diferente da realidade que eu vivi na faculdade ou na minha especialização na Santa Casa, por exemplo, né? Aqui a gente trabalha com a população indígena. E, assim, é uma população muito carente de cuidados, de tudo. E é muito, muito legal trabalhar com isso e ver a diferença que o HU, a maternidade do HU faz, né, para essa população. A gente tem um trabalho muito legal. Então, assim, isso me deixa muito feliz. Eu acho que é uma das coisas que faz eu acordar e falar assim, não, eu quero fazer a diferença. Tanto que eu falo que eu já tenho 10 anos de HU, né? Então, desde que eu tô aqui, eu tô lá. Já faz 10 anos que passa, igual você falou, né? Acontecem várias coisas. Muda a gestão, muda a superintendência, muda tudo. Eu já passei por muitas fases lá. Fases boas, fases não tão boas, né? Mas a gente entende que isso tem em qualquer lugar, né? Sim, faz parte da vida. Sim. Agora, a pergunta de milhões, que eu acho que você vai saber me responder, porque pela sua experiência, pelo menos, é verdade que nasce mais bebê quando vira a lua?
E quando é lua cheia? Olha, experiência de quem tá lá. É verdade. Agora, me diz, de falar assim, tem alguma coisa científica comprovando? Não. Mas a gente que trabalha com isso sabe que virou lua cheia, é uma loucura o plantão. Sério? Sim. Aumenta mesmo? Aumenta mesmo. Começa a nascer as crianças. Começa a nascer, estoura a bolsa e vai todo mundo pro hospital. Mas, assim, né, muito se diz, assim, né, pensando na ginecologia natural e tudo mais, a gente é muito, nós mulheres, né, somos muito regidas, assim, né, pela força da lua. Em relação a tudo, todos os ciclos, né, tanto ao ciclo menstrual, né, que tem a ver com as fases da lua, como a gestação. Então, assim, a força da lua influencia. Tanto que eu estava falando da população indígena, as indígenas sabem de quanto tempo elas estão pelas luas. Elas contam as luas. Quando a gente fala assim, são 9 luas depois da data da concepção. Então, quando você começa a contar as 9 luas, e dá certinho. Às vezes elas chegam lá sem pré-natal e tudo mais, e a gente fala assim, não, mas tá prematuro. Não tá, doutora, eu já vi, contei as 9 luas. Nasce e de tempo. Olha É muito forte isso, assim. Olha, então já aproveita e encaminha esse vídeo para uma gravidinha aí que já passou das 37, 39 semanas e vai vir lua cheia, gravidinha. Se liga aí, porque o bicho pega. Lembra daquela música? A lua me traiu. Já baixa o calendário lunar lá, gente, que dá certo. Tá certo. Eu queria saber, então, de você. Como que foi? Você demorou para conseguir engravidar? Foi uma luta essa parte ou não? Mais ou menos, assim, né? Quando eu decidi engravidar, eu e meu marido, a gente planejou. Então, assim, toda aquela questão da mulher médica, né? Eu fiz a faculdade, a residência, terminei com 27, trabalhei muito, fiz muitos partos e tudo mais, e aí eu me casei com 34, então já me casei mais tarde. E aí, quando eu me casei, a gente falou assim, vamos viajar um pouco, curtir o casamento e depois a gente vai engravidar. E aí eu sempre tenho em mente, que é o que eu falo para as minhas pacientes, nós mulheres temos um reloginho biológico, que não dá pra gente esperar tanto tempo, né? Então, quanto mais tempo vai passando, mais riscos da gestação e menor a taxa de fertilidade. Então, isso era muito forte, assim, né? E eu sempre falava isso pro meu esposo. E aí, quando a gente decidiu mesmo, falou assim, a gente tá numa fase que agora a gente quer, eu retirei meu DIU. E aí, aconteceram várias coisas, assim, eu tive que tomar algumas vacinas que estavam em falta, que não poderia engravidar. Então, assim, depois que eu tirei o DIU, até eu engravidar, foram 9 meses. Mas, de quando a gente começou realmente a tentar, foram 6 meses. E assim, eu ainda falei isso pro meu esposo. Na época, eu tinha 37. E aí, depois dos 35, a gente não pode esperar muito tempo para investigar causas de infertilidade. Antes dos 35, é considerado normal a mulher tentar engravidar durante 1 ano. Então, assim, se você é jovem, tá tentando engravidar todos os meses, durante 1 ano, a gente considera ok. Depois dos 35, esse tempo de tolerância baixa para 6 meses. Então, eu falei isso pro meu esposo. Falei, amor, eu como ginecologista preciso saber se a gente não conseguir engravidar esse mês, nós vamos precisar fazer os exames, né, que a gente chama de propedêutica da infertilidade. E aí eu falei, você vai precisar fazer o espermograma. E eu precisaria fazer alguns outros exames mais complexos e até um pouco alguns desagradáveis e desconfortáveis, né? Mas tudo bem, né? A gente iria fazer. E aí ele, não, amor, tudo bem, se precisar fazer o espermograma, eu faço. E nisso eu fiquei assim, né? Tá. E aí quando deu o final do mês que era pra vir, daí não veio. Daí eu falei, mas gente, será? Nós estamos tentando já faz 6 meses, né? E é muito engraçado, porque quando a gente tá na situação, é totalmente diferente, né? Porque quando eu falei assim, não desceu. Será? E eu, assim, né? 1 mais 1 são 2. Se eu tô tentando e não tô me cuidando, né? É uma possibilidade. Mas aquilo na minha cabeça falava, mas... E aí eu fui, comprei um teste na farmácia, no normal, aquele que faz a cruzinha, né? E no teste já deu positivo. Daí eu não acreditava, né? Eu tremia, assim, falei, não, tá errado esse teste. Isso meu esposo sem saber de nada. Isso foi na hora do almoço. Aí eu falei assim, eu não vou aguentar até amanhã pra fazer outro teste. Fui pro consultório, saí do consultório, passei na farmácia e comprei aquele que aparece grávida tantas semanas, né? Cheguei em casa, eu não ia encontrar mais meu esposo, eu ia chegar em casa, eu ia tomar banho e ia pro plantão no HU. Eu falei, vou fazer antes de ir pro plantão. Menina, na hora que eu fiz, assim, e deu grávida, eu lembro que eu me deu um negócio assim, eu falei, gente, é real mesmo. E fui pro plantão.
E aí, no outro dia, quando eu cheguei em casa, que eu já tinha mais ou menos tudo organizado pro dia que meu marido for, que o dia que eu fosse contar pra ele, coloquei o testezinho junto com o borezinho que a gente comprou uma vez na praia quando a gente começou a planejar a gestação, coloquei lá dentro e entreguei pra ele. Ele falava assim, você tá falando sério? É verdade? Eu falei, é verdade. Menina, mas assim, foi muito, muito, muito emocionante, sabe? Porque eu falei assim, não, agora é real, estou passando pelo outro lado, né? E aí, assim, como eu sempre falo pras pacientes também, eu falo, gente, não sai contando pra todo mundo, só com beta. Por quê? Porque a gente sabe que no primeiro trimestre tem mais riscos de muitas coisas, né? Principalmente de abortamento, né? De malformação e tudo mais. Então, assim, o que eu fiz? Eu falei, eu vou ter que guardar pra mim e pra ele. Eu contei só pra uma amiga, que ela até veio aqui já no podcast, a doutora Mini. Mandei uma foto pra ela, que ela também contou primeiro pra mim. Então, eu só contei pra ela e eu falei... E agora? O que nós vamos fazer? Porque eu não queria contar pra minha mãe antes de fazer o ultrassom. E aí eu ficava tentando, assim, não ir na minha mãe, eu ia disfarçando, só que mãe conhece, né? Sim. E aí quando deu 2 semanas, a gente fez o ultrassom, tava lá, daí a gente contou e tudo mais, foi aquela emoção, assim, sabe? Então foi muito legal, muito emocionante. Ah, é uma fase muito gostosa, né? Quando você fala dessa questão de tentar engravidar, como é difícil... A gente passa a ficar muito ansioso quando... não, eu quero engravidar. Quando a gente decide... E é muito difícil lidar com essa ansiedade. Então, eu imagino assim, você como médica, provavelmente... Eu não lembro se você me deu esse conselho ou não, porque na minha primeira... Antes de eu pensar em engravidar, a Natália já era minha ginecologista. Aí, quando eu decidi engravidar, a gente começou a fazer todos os exames, foi tudo muito planejadinho. Aí, tomei ácido fólico por 3 meses, todo aquele processo. Os exames pré-concepcionais, tudo, né? Que a gente fala. Fizemos tudo certinho. Aí, depois de todos os exames, aí que liberou. Eu não lembro se a gente teve essa conversa de você falar ou não. Não fica ansiosa e tal, não sei. Mas imagino que talvez tenha essa conversa. Eu sei que, assim... No primeiro mês, eu já fiz um teste. O Thiago nem sabe disso. Namor, você vai saber agora, pela primeira vez. Porque eu ficava com vergonha de falar, gente, no primeiro mês já fazer um teste. Tipo, a minha menstruação tava pra vir... E eu não aguentei esperar. Falei, já vou fazer um teste, que vai que eu tô grávida. Porque a gente fica muito ansiosa. E aí, não estava grávida no primeiro mês. Foi muito rápido. Foi uma questão de 3 ou 4 meses, no meu caso. Mas ainda assim, parece que foi uma angústia. Todo mês eu ficava, não engravidei. Será que tem algum problema? Será que tem? Isso deve se passar com todas as mulheres que querem ter filhos. E eu fico imaginando a angústia, então, das que demora um pouco mais, né? E é muito louco, porque não adianta você falar pra pessoa, tenha paciência, não fica ansiosa pensando nisso. Não tem como, né? Você agora vivenciou isso, não é? Porque, assim, principalmente quando a gente se cuida uma vida inteira, né? Ou usa um anticoncepcional, ou usa um DIU, você tá sempre se cuidando, né? E aí, se você tá sem usar nada, você tá na expectativa. Só que, assim, uma coisa muito importante, que é um dado, assim, que uma pessoa normal, antes dos 35 ou depois, antes dos 35, não importa, assim, não tenho nenhuma doença, não tenho nada. A pessoa quer engravidar. Qual é a chance dela engravidar por ciclo? 25%. Mesmo você fazendo no dia certo, no período fértil, tudo certinho. Então, assim, as pessoas acham que é só ter no dia certo, na hora certa, que vai engravidar. E não. A taxa de fertilidade é 25%. É baixa, né? É baixo. E aí, depois dos 35, essa taxa vai caindo gradativamente, assim, para em torno de 20% a 15%, e aí perto dos 40% já cai, às vezes para 10%, 5%. Então, por isso que a gente fala, assim, né, dessa questão de que quanto antes a gente engravidar, melhor é por maiores chances, ou por você ter mais chances de engravidar, ou também por conta da questão de riscos, né? Porque a grávida, né, quanto mais tempo vai passando, mais riscos ela tem. As suas complicações gestacionais foram devido à idade, alguma coisa assim, ou não tem? Então, tiveram várias coisas assim, né? Todas as coisas que eu achei que eu poderia ter por conta da minha idade, que era pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, eu não tive nada. Tanto que minha gestação foi super saudável até as 28 semanas. Eu fazia exercício, tirando o primeiro trimestre, que foi péssimo, assim, de náusea. Eu não vomitava, mas náusea, assim, de indisposição. O segundo trimestre, pra mim, foi perfeito, não tive problema nenhum.
E aí, com 28 semanas, foi quando eu comecei com a restrição de crescimento, né? Então, a Giovana vinha num percentil não tão alto, mas assim, era ali próximo de 20. E depois das 28 semanas, ela caiu pro percentil 4. Então, assim, foi um baque muito grande. O que teve, assim, né, de diferente nisso? Eu tive Covid. Então, assim, pelo que a gente vê no HU, alguns relatos de literatura, o Covid pode causar, né, insuficiência placentária, que justificaria essa restrição de crescimento. Só que idade avançada, né, acima dos 35 anos, pode, por si só, também causar restrição de crescimento. Então, assim, eu não posso culpar o Covid disso, mas... É uma possibilidade. É uma possibilidade. Cara, ser mulher é duro, né? Porque falar em idade avançada com mais de 35 anos... É muito, muito triste isso. No livro, na literatura, são gestantes idosas. Caraca! Mas pensando não no corpo, pensando nos óvulos, né? Uhum. Justamente porque se a gente for pensar, né? A nossa idade cronológica é diferente da idade cronológica dos óvulos. Os nossos óvulos, eles começam ali, né? Você nasce com os folículos, né? Chega na puberdade, você começa a ter aquela semi-maturação, e quando você tem a primeira menstruação é quando você já começa a ovular. Então, se você parar pra pensar, você estaria em vida reprodutiva desde a primeira menstruação. Uhum. E aí, quando chega a menopausa, é o fim da vida reprodutiva. Então, assim, esse período entre a primeira menstruação e a última menstruação é curto, perto da nossa vida. Então, hoje eu tô com 38. Eu com 38 tô mais próxima do fim dos meus folículos do que antes. Então, é isso que a gente tem que entender. Que os folículos mais velhos não estão... Os folículos mais velhos, eles não estão só relacionados à infertilidade. Estão relacionados também a uma maior taxa de abortamento, a uma maior taxa de problemas, né? Malformações pro bebê, né? Ou alterações cromossômicas. Então, tem tudo isso que a gente tem que pesar. Tanto que eu converso com as pacientes que têm mais de 30. Quais são os planos de engravidar? Agora, mais pra frente? Olha, se for mais pra frente, aí eu falo tudo isso que eu falei. E eu falo assim, que é mais ou menos igual aqueles contratos que a gente vê, sabe? Estou ciente, quero continuar. Uhum. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu optei por não congelar óvulos, optei por aguardar uma gestação espontânea. E aí, quando eu cheguei, que a gente resolveu engravidar, eu estava ciente de que poderia ou não conseguir. Então, ali, eu tinha aceitado aquilo. E se a gente pode fazer algo para mudar antes, é possível da gente fazer, né? Ou a gente adiantar esse plano de gestação, ou congelar óvulos, que hoje é uma opção que a gente tem, né, para as mulheres que querem prorrogar a gestação para mais para frente. E aí você teve alguma questão no parto, na hora do parto? Porque eu quero saber o seguinte, assim, ó, como que é para uma médica? Tá. Porque pra gente que não entende nada... É claro que a gente fica aflito, talvez perceba uma coisa ou outra que tá acontecendo, algo diferente. Agora, para quem entende e sabe os sinais, a linguagem médica, tipo, se um médico fala, não sei, tipo, algum código, vocês devem ter alguma coisa assim, e aí só que você sabe, opa... O que tá acontecendo? Não sei o quê. Ou tiveram que te dopar totalmente assim você não percebe nada. Ai, meu Deus, eu tô dando risada. Porque, assim, além de eu ser médica, eu sou obstetra. Então, pra mim, é mais pesado tudo isso, né? Porque, assim, durante a gestação, quando eu descobri a restrição de crescimento, que eu entendi que minha gestação era assim, por eu ser mais velha, já era de alto risco. Por eu ter restrição, era mais de alto risco. Então, aquilo pra mim foi um baque, pra começar. Porque aí você entende o que isso significa. Exatamente. Tanto que, assim, eu fazendo ultrassom, quem fez meus ultrassons foi a doutora Thaís Barini, que é minha amiga, foi minha residente no HU, assim. Então, cada vez que ela ia fazer meu ultrassom, eu ficava assim, eu não conseguia curtir. Uhum. Porque isso depois que eu soube da restrição, né? Antes estava tudo ok, estava tudo lindo. Depois eu não conseguia curtir. Porque ela ia fazendo ultrassom, ela falava assim, olha a cabecinha dela, olha o coraçãozinho. Eu só falava assim, Thaís, por favor, me fala o peso. Me fala o Doppler, se tá tudo bem. E aí ela ia falando e eu ia aqui na minha frente, assim, ó, vendo todo o protocolo de restrição de crescimento, tudo que poderia acontecer. E aí eu lembro que ela falava assim, Nath, o peso diminuiu, mas... o líquido tá normal, o Doppler tá normal. E aí, nisso, eu chorava, assim, né? E o meu esposo, por que você tá chorando, amor? Ela falou que tá normal. Mas, assim, realmente, pra ele, tava normal. Mas pra mim, eu sei o que significava ter diminuído
o percentil. Então, foi uma situação, assim, muito tensa, sabe? E eu fiz o pré-natal com a Ângela, na Clínica Eva. E aí, assim, era muito engraçado. Por quê? Porque tinha a Ângela, que divide a sala com a Ana Carla, que auxiliou a Ângela no meu parto. E aí, tem a Thaís, com quem eu fazia ultrassom. Tem o Dr. Túlio, que é o pediatra da Giovana. E tem a Eliane, que foi a minha nutricionista. Então, eu ia lá, eu já fazia consulta com todo mundo, porque fazia, assim, uma equipe multidisciplinar. E aí, eles falavam assim, gente, olha lá, chegou a Nath. Aí eu chegava, já falava assim, passava com a Ângela, fazia ultrassom, falava, Túlio, tá com restrição. E ele, calma. Daí falava com a Eliane, ela, calma, Nath, calma, vamos aumentar, vamos tomar creatina, vamos tomar vitamina, vamos tomar whey. E assim, eu nunca na minha vida fiz tão regrado o que as pessoas me mandavam. Falo que nesse sentido eu era o orgulho da obstetra. Tudo que eu falava para as pacientes fazerem, eu fiz em relação a tudo. Porque quando é um filho, parece que a gente se dedica para tudo, né? Totalmente. Assim, é diferente de pensar só em si. Tanto que quando a Ângela falou, ó, dá uma segurada, desacelera um pouco, na minha cabeça eu falava, mas gente, como que eu vou fazer isso? Meu consultório cheio, agenda lotada, como que eu... E aí eu falava assim, não, mas não tem o que eu fazer, é a minha filha, né? E aí eu ligava pra minha secretária, ô Fer, ó, a Ângela falou pra atender menos, não sei o quê. E aí assim a Fer, doutora, o que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, eu não tenho... Então assim, isso foi uma loucura na minha cabeça, você imagina tudo isso. E aí tá, chegou, a previsão era nascer, eu queria parto normal, né? Pra começar, pra recuperação e tudo mais, né? E aí, quando apareceu a restrição, aí eu já falei assim, então, vamos ver. Aí a Ângela falou, olha, dá pra gente induzir o parto, tudo bem, né? Eu falei, não, então tá. Mas aí nisso eu já achei que ia chegar a 37 semanas. E aí, quando foi caindo o percentil cada vez mais, e aí eu comecei a ter um monte de infecção, eu tive amidalite, tive uma infecção intestinal, e aí foi piorando as coisas, assim, que aí eu falei assim, não, acho que eu não vou querer induzir, porque eu não tava com o psicológico para aquilo, sabe? Eu falo assim que parto... Isso, assim, eu tô falando como paciente, né? Parto é uma coisa que você tem que estar segura, que você tem que querer. Você tem que falar assim, não, tenho 100% de certeza que eu vou passar por isso. E eu não tava com o psicológico para aquilo, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, tanto que eu falei pra Ângela, eu falei, Ângela, olha, eu não quero ser a médica da minha filha, a obstetra da minha filha, eu quero ser a mãe dela. O que você falar pra mim, eu confio em você. Vai ser isso que você falar. E aí, quando for cair no percentil, e eu achando que a gente ia chegar nas 37, eu vi que não ia chegar nas 37, que ia ser antes. E aí, eu já tava, assim, cada semana numa angústia, né? Deixando tudo pronto, o quartinho dela pronto, arrumando as coisas e tudo mais. Porque eu sabia, no meu coração eu sabia, né? E eu não deixava transparecer pra minha família, pra minha mãe, pros meus pais. O meu esposo sabia, né? Que eu tava assim, né? E aí, o tanto que um dia eu chorei, né? E o meu esposo falou assim, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu tô preocupada, porque se ela nascer prematura, se ela for pra UTI, se não sei o quê. E ele olhou pra mim bem, bem sério e falou assim, você não tem fé? E isso, assim, eu parei na hora, sabe? Tanto que depois disso, assim, mudou completamente, assim, a minha forma de, vamos dizer assim, terminar a minha gestação. Porque foi uma gestação, assim, de muita oração, muito contato com Deus. Tanto que, assim, a Giovana, eu escutava uma musiquinha todos os dias na barriga, né? Uma musiquinha de Nossa Senhora de Consagração. E aí, hoje, depois que ela nasceu, quando ela tá agitada e quer dormir, eu coloco a musiquinha e ela dorme. Então, ela sente tudo que aconteceu, né? E 3 frases, assim, marcaram a minha gestação e agora o meu maternar, né? A primeira frase é que é justo que muito custe o que muito vale. E realmente, assim, né? Tudo que eu passei e chegar e olhar pra ela lá, bem, saudável, valeu a pena tudo. Não vou falar assim, passaria tudo de novo, porque a gente afirmar algumas coisas a gente atrai, né? Mas, assim, valeu a pena passar tudo isso. A outra frase é que, assim, quando você vira mãe, você descobre um outro ser e não é seu filho, é você mesmo. E realmente eu descobri uma outra pessoa, uma outra Natália, além da obstetra, além da filha, além da esposa, né? Então, assim, é uma pessoa que tem muito mais coragem, muito mais força, muito mais, sobretudo, muito mais fé.
E a outra frase que me marcou muito é que, assim, a maternidade é o nosso altar de adoração. E realmente, é isso que eu sinto todos os dias, né? Por todas as coisas que eu passei e por hoje, às vezes, eu tô lá com ela, dando mamar pra ela, assim, no colo, e ela, assim, olha pra minha carinha e fala assim, nossa, como eu louvo a Deus por tudo isso, né? Como Deus tem sido bom, generoso comigo, com a minha família, e tem estado presente, de verdade, assim, na nossa vida, sabe? Então, foi muito, 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 ao mesmo tempo, muito difícil, né? Uma coisa que eu ouvi no puerpério falar assim, né? De deserto, que o deserto são 40 dias. E realmente aquilo foi muito forte em mim. O puerpério são 40 dias e é um deserto que a gente tem que passar. Esse puerpério de 40 dias foi um deserto para mim. Foi de dificuldade, de ansiedade, de sofrimento, de sem sair de casa, porque ela não tinha menos de 2 quilos, não podia tomar vacina. E eu tinha que ficar em casa. E pra mim, assim, né? Sou uma pessoa extremamente agitada, ansiosa, corrida, você ficar 40 dias dentro de casa com uma bebê. Então, assim, foi um deserto, ao mesmo tempo de oração. E aí chegamos à Terra Prometida. Então, graças a Deus, assim, tá tudo indo bem. A gente tá voltando devagar, né? Assim, a vida, ao trabalho, voltando. No consultório você já voltou? Tô voltando devagar. Porque agora eu estou com ela, né? E, assim, é oficial mesmo, dia 14 de outubro estarei de volta. E até a forma de lidar com as pessoas agora tá diferente. A forma de falar com as pessoas. A questão do atendimento. Porque, é claro, você sempre foi uma pessoa empática, né? No atendimento e tal. Mas é muito diferente quando a gente... Eu também tive esse sentimento que você falou, eu devia ter cuidado melhor das minhas amigas, meus parentes. Eu tive o mesmo sentimento. Falei, cara, minha cunhada passou pelo puerpério. Eu não dei a atenção que eu poderia ter dado. Porque... o puerpério é muito doido e é muito cansativo e a cabeça da gente vira um negócio que não dá pra explicar, que é só vivendo. Então aí depois que a gente passa por isso, realmente a gente vira uma outra pessoa, que por mais que falam, hoje em dia tem muita informação sobre isso, né, tem muitos posts e tal, por mais que falam, você acha que você tá preparada, você acha que você já sabe, mas quando tá na pele é diferente. Tanto que, assim, né, é igual eu como obstetra antes. Eu falava de puerpério, calma, vai passar e tal, tal, tal. Hoje eu sei que calma, vai passar do mesmo jeito. Só que calma, vai passar muito mais acolhedor. Porque eu me senti muito acolhida no meu puerpério, principalmente, assim, pelas minhas amigas que já tiveram filhos. E por algumas também que não tiveram filhos, que me acolheram de uma forma, assim, que... Pra você ter uma ideia, eu com a bebê que nasceu prematura, só tinha roupas recém-nascido, RN. Imagina, ela nasceu, ela não tinha roupa, porque a RN não cabia nela. As minhas amigas compraram roupa, mandaram lavar e me entregaram as roupas lá no hospital. Coisas assim que não tem nem explicação do acolhimento que é isso. Porque naquele momento eu não tinha nem cabeça para pensar isso. Tava lá, minha filha olhava assim, uma touca gigante, aquela do hospital, falava assim, tá parecendo uma maloqueira, porque era uma touca com um macacão imenso e de repente... É uma coisa assim, é um pequeno detalhe, mas que faz muita diferença, sabe? Tive várias amigas, assim, a Ana Carla, né, nos primeiros dias, inclusive, ela foi lá, levou pra mim congelados. Ela falou assim, ela me levou um bolo sem açúcar e um congelados. Ela falou assim, amiga, isso aqui é pra você ter no seu congelador. Porque a hora que você tá com fome, pra você não se preocupar de fazer as coisas. E eu não me atentava a isso, né? E realmente, por mais, assim, que a minha mãe foi a pessoa essencial pra mim, né? Hoje eu também entendo isso de rede de apoio. Falo assim, é extremamente necessário. A minha mãe foi pra mim, assim, uma pessoa que... É só a mãe que faz. Hoje eu sou mãe, é só a mãe que faz. Ela ficou 21 dias na minha casa, limpando a casa, fazendo comida, me dando banho, cuidando da Giovana, falando assim, filha, vai dormir que eu olho a Giovana. Então, são coisas, assim, que ninguém faz, sabe? Ela estava preocupada com você. Comigo, exatamente. E, assim, eu não recebi visitas. Então, foi uma situação que não tinha ninguém só falando assim, é só a Giovana. Porque, assim, nós ficamos isoladas. Então, era muita solidão. E a minha mãe ali foi, assim, essencial, sabe? Essencial. Eu acho muito bonito quando eu vejo algumas citações sobre que a mãe que cuida da mãe, né? Sim. Que acabou de nascer. Isso eu vivenciei muito. Inclusive, na cesárea que você fez em mim. A minha mãe,
eu também me emociono, porque eu tenho até uma foto disso, uma foto bem ruim, mas que registrou esse momento. Eu tava... Foi todo mundo, como o primeiro parto foi cesárea, então tava todo mundo lá esperando, lá na recepção, né? Aquela ansiedade. E aí saiu primeiro a Mona Lisa, bebezinha, toda envolta no cobertor com o Thiago. Ele saiu com ela pra mostrar pra família. E a minha mãe, ela ficava, e a Miriam? E a Miriam? A minha mãe conta que ela nem viu a bebê, e realmente, depois pelas fotos dá pra ver isso, assim, que ela não tava muito ali pra bebê. Ela, e a Miriam? E a Miriam? Aí nisso sai a maca pra eu ir pro outro lugar. Ela é a primeira que corre. Funciona, né? Ela é a primeira que corre, e aí tem a foto desse momento dela em cima de mim, e eu tava sem chorar. E quando eu vejo ela, tipo, sabe, o acalento, tipo... A minha mãe tá aqui, e choro, e choro, e choro, e choro. E a minha mãe também foi essa força comigo, essa potência de tudo. É muito louco a maternidade, esse sentimento. E aí eu passei a valorizar a minha mãe muito mais. Eu passei a ter mais paciência com a minha mãe, que eu nunca fui uma pessoa muito paciente com as pessoas, e principalmente com a mãe. Quando a gente é as pessoas mais perto, são que a gente mais ataca, né? Eu passei, assim, a ver minha mãe com outros olhos. Você também? Sim, com certeza. Eu falo que a minha mãe foi uma rocha, assim, sabe? Tanto que no primeiro banho que ela deu, ela conta, assim, eu me emociono também. Ela deu o primeiro banho na neném em casa. E aí ela deu banho lá, e a neném era assim, desse tamanho, e ela, naquele negócio assim, com todo cuidado, né? E ela, depois que passou por pé, ela veio me contar e falou assim, que ela chegou em casa, chorou. Meu pai falou assim, o que foi? E ela assim, ai, bem, ela é muito pequenininha, será que ela vai vingar? Eu falei assim, imagina a angústia que ela não tava, e ao mesmo tempo ela tava ali forte pra mim. Eu, além dessa complicação da gestação e tudo mais, durante o meu parto, eu tive uma faringite muito importante. Uma sinusite que virou faringite, virou uma infecção de via aérea superior, eu não tinha voz. Eu fui pro hospital sem voz. A Ângela me ligou pra falar, olha, essa neném vai nascer agora, e eu não tinha voz pra falar no telefone. E não parava de tossir. E imagina você ir para uma cesárea nessa situação. Nossa. E aí chegou num ponto que não tinha nem opção de eu querer induzir. Porque ela já estava, além de restrita, com oligodrâmino, né? Que é a diminuição do líquido, quase absoluto. Então, não tinha mais o que fazer. Ali era uma cesárea. A previsão dela nascer era com 1,8 kg. Então, eu já fui aquela angústia, assim, né? Aí você imagina, eu sem voz, tossindo, indo pro centro cirúrgico, num domingo. Aí, aquilo assim, eu não conseguia parar de chorar. E aí, nisso, tudo que eu segurei durante a gravidez toda, aquele dia eu desabei. Aí, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, a Giovana vai nascer hoje. E comecei a chorar. E aí, a Ângela falou assim, você comeu? Eu falei, comi agora há pouco. Ela falou, então tal hora você vai lá pro hospital. E aí, eu tava indo pro açaí, fazer as compras pra ter as coisas lá em casa, no meu puerpério, e não precisar ir. Meu marido falou, e agora? Eu falei, vamos lá, né? O que eu vou fazer? Fomos no açaí, gente, eu lembro que eu fiz as compras assim, sabe? Meu marido empurrando o carrinho e eu do lado, chorando. Da hora que a gente chegou, eu ia embora. Chorando. Fui pra casa, tomei banho, chorando. Me vesti chorando, fui pro hospital chorando, e tossindo, e chorando. E aí, a gente foi pra cesárea, que daí você tinha perguntado lá atrás, né? Como foi? A equipe... eram todos os meus amigos que estavam ali, né? Então, a Ângela me operou, a Ana Carla me auxiliou, o Túlio pegou a neném, o meu esposo estava lá me acompanhando, eu estava no Evangélico, que é um hospital que eu trabalho desde que eu cheguei em Dourados. Então, assim, conheço a equipe, a Adriana Reis me anestesiou, que é minha amiga. E aí, eu brinquei com ela, né? Na hora que ela chegou, eu chorava e tossia, e ela só olhou e falou assim, miga, tá tudo bem. Eu vou fazer anestesia em você, vai dar tudo certo. E eu, assim, amiga, se eu der bafão, me faz dormir. Ela falou assim, ai, tá bom, se você der bafão. Ela falou brincando, falou assim, eu vou te chantagear, vou contar pros outros. Ficou naquele negócio de né, piada. E aí, ela me anestesiou. E eu queria tossir e não conseguia tossir. Eu queria tossir e não conseguia tossir. E aquilo foi me dando um negócio. E a neném nasceu e veio aqui pra mim. E não saía minha voz, eu não parava de tossir. E aquele desespero. E aí ela me sedou um pouquinho, eu dormi, saí de lá com a neném. E aí minha mãe tava lá fora. A primeira coisa que a minha mãe falou assim, filha, vai ficar tudo bem. E viu a neném, e aí a gente chorou. E aí, assim, o meu esposo também foi
sensacional, ele está sendo sensacional. Eu falo que ele, como pai, me surpreendeu muito mais do que eu poderia imaginar, sabe? Ele pegou a neném aqui assim, e foi lá mostrar, e nunca mais desgrudou dela, e tudo que eu preciso ele faz. E aí, eu, logo depois do parto, a Simone, que é físio, que é minha amiga, foi lá colocar um tape pra ver se eu conseguia não ter tanta dor. Por quê? Eu operada com tosse. Tossindo, nossa. E aí ela colocou o taping e ela foi assim, no domingo à noite também. Ela é maravilhosa, assim, eu amo ela de paixão. Porque além de ela ter cuidado de mim, assim, sabe? Ela é uma pessoa que me trouxe muita força também. E ela colocou o taping e aí eu passei a madrugada inteira tossindo, chorando. Porque doía tudo, porque eu não consegui parar de tossir. E isso foram 20 dias do meu puerpério. E aí eu precisava amamentar uma criança de 1,7 kg. E aí entra a Amanda também, que é outra maravilhosa, consultora de amamentação. Ah, ela esteve aqui. Eu falei, Amanda, me socorre. E aí a Amanda foi lá. E assim, a Amanda, a primeira coisa que ela falou, calma, vai dar tudo certo. Porque eu tava tão mal emocionalmente, mal de saúde, que eu não falava assim, como eu vou cuidar da minha filha? Então, assim, foram pessoas, assim, que passaram na minha vida nessa fase que eu comecei a entender também a importância de você não ser só profissional, você ser humano também, né? Eu assim, sempre tentei ser o mais humana possível com todas as pessoas, não só com as minhas pacientes e tudo mais. Só que depois disso, a gente valoriza muito mais o cuidado à mãe, né? Porque não é fácil todo esse processo, né? É porque muito se preocupa com o bebê, mas e a mãe é fundamental nesse processo, né? A amamentação, como que foi? Eu falo que é outra coisa, né? Todo mundo, assim, é difícil amamentar, vai não sei o quê, tal. Então, eu fui pra isso, assim, falei, seja o que Deus quiser. A bênção da minha filha começou a mamar. Com 3 dias, ela era um cotoquinho assim, ela mamava sem dificuldade. Eu tive dificuldade, assim, até descer o leite mesmo, né? Que ela nasceu no domingo, eu fui começar a ter mesmo, assim, mais produção de leite, né? A pojadura lá por quarta, quinta-feira. Então, até lá, eu ordenhava e dava no copinho. Ela tomava 5 ml. Era isso aí, de 3 em 3 horas. E aí, depois, quando a Amanda começou a ir lá e tudo mais, foi muito tranquilo. Fala assim, a amamentação pra mim foi, assim, uma das coisas que mais me surpreendeu positivamente. Pra você ter uma ideia, as coisas tudo que eu achava que seria difícil, foi fácil. E o resto foi o contrário. Essas coisas vêm pra provar pra gente que a gente não tem controle de nada mesmo e tem que entregar, né? E não tive nenhuma fissura, e não tive nenhuma mastite, não tive nada. Falando em amamentação, eu lembrei de você em uma outra situação também. Que também foi uma hora que eu me emocionei muito na primeira filha. Uma pessoa, eu tava grávida e não sei, devia estar bem perto já de ter. A pessoa me perguntou, sem má intenção, se eu já tinha leite, se já tava. Aí eu falei, não. Mas quando aperta não sai leite ainda? Eu falei, não. E aquilo, foi só essa pergunta, mas aquilo, eu nunca tinha me preocupado com isso. Aquela pergunta fez eu ficar tão preocupada. E aí eu cheguei no consultório para consulta e comentei isso, falei, ela perguntou e falou, e eu não tenho leite, e eu não tenho nada. Aí você explicou que vinha primeiro o colostro. Aí você falou assim, vamos ver como que tá essa questão do colostro. Ela falou, vai doer um pouquinho. E aí você apertou. E saiu um líquidozinho. Eu chorei, mas não era de dor. De alegria. De emoção. Tipo, eu nem sabia o que era colostro, mas eu tenho colostro. Sabe, assim, são pequenos detalhes que ficam na nossa cabeça. E aí você me acolheu nessa hora, você calma, vai dar certo. Vai aos poucos, não precisa ser logo que nasce. Às vezes demora, e realmente demorou uns 4 ou 5 dias. Ficou só no colostro, só no colostro, né? Mas assim, é um dos mais... Tanto que eu ordenhava o colostro, que não era nada, e dava pra ela, né? Mas essa questão da amamentação é uma coisa assim que... Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente se culpa
por tudo. E aí, quando ela nasceu, que ela não nasceu pequenininha, ela tinha dificuldade de pegar, eu já falava, ai, será que ela não vai conseguir? Por quê? Ela é pequena, por quê? Não vai dar. E aí, quando ela pegou, assim, eu me emocionei de falar assim, meu Deus, eu tô dando conta de alimentar a minha filha. Então, isso era uma coisa muito forte. E aí, depois vai vir, tá quase chegando já outra fase, que é de trabalhar. Sim. Que você falou que tá super afim de trabalhar, mas ao mesmo tempo fica aquele, ai meu Deus, como que você vai se organizar? Porque, pô, plantonista, e aí sair à noite, sair de madrugada com uma bebê em casa, como que tá isso aí? Então, eu estou, assim, em paz, sabe? Porque a neném tá ficando com a minha mãe, né? Então, eu estou, assim, com o coração em paz, tranquilo. Porque ninguém cuidaria melhor do que a avó, Sim, com né? certeza. Então, assim, tô tranquila, minha mãe aposentou, assim, já se disponibilizou a ficar com ela, então tá tudo certo. A parte difícil pra mim tá sendo ter que, vamos dizer assim, organizar toda a minha rotina. Porque antes eu trabalhava e não tinha ninguém, né? E agora eu não quero não ver ela crescer. Porque a gente fala assim, né? Você não põe filho no mundo pra também deixar os outros criarem. Confio plenamente na minha mãe, mas eu gostaria muito de poder ficar com a Giovana. Sim. E aí, assim, entra a questão desses plantões, né? Eu não iria dar plantão noturno, isso era uma coisa certa na minha cabeça, por conta da Giovana. Só que, se eu não der pelo menos um plantão noturno, o que vai acontecer? Eu vou ter que ficar mais dias durante a semana sem ela. Durante a semana sem ela, ou seja, eu iria ter que trabalhar de segunda a sexta-feira em horário comercial e ver ela depois das 6 da tarde. Já quase na hora de dormir também. E a abençoadinha dorme a noite inteira. Ai, que benção. Ela dorme das 8h30 até o outro dia. Então, eu dando plantão noturno, eu não vou perder esse tempo, né? Porque daí o meu esposo fica com ela, faz tudo, né? Arruma ela pra dormir. No outro dia, 7 da manhã, ela pegou acordando, uma madeira, você falou bem. Pegou uma madeira bem, desmamou porque ela não quis mais. Tipo, simplesmente não quero mais. Ela é, assim, decidida desde pequena. E aí, pegou uma madeira, então tô tranquila em relação a isso. O coração fica apertado, né? Porque fala assim, ai, é tão gostoso ficar, passar os dias, né? Ver a evolução e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa voltar à vida, né? Porque eu falo, eu sou mãe, sou esposa, sou médica. A gente tem várias facetas, né? Como mulher. E aí, assim, o consultório tá porque eu te falei, né, que eu tô fazendo só ginecologia agora, o consultório tá me gerando muitas oportunidades de fazer o que eu gosto. E eu tô muito feliz por isso, assim, de trabalhar, sabe, feliz. Não que eu não trabalhava com obstetrícia, mas obstetrícia era um sobreaviso 24 horas. Sim. E é uma fase da vida, né? A gente tem fases que a gente tem que entender que passou, foi ótimo, mas já não é mais o meu período. Pra fase que eu estou vivendo agora, não cabe, né? Porque assim, falando de dar plantão à noite, eu vou lá, bato ponto 7 horas, 7 da manhã, eu saio. Obstetrícia não tem isso, né? É o tempo todo. Então, eu tô focando mais nessa parte da ginecologia. E isso já tem me ajudado, assim, a trabalhar mais no digital, que era coisa que eu não fazia muito, né? Eu já fiz um e-book, tem alguns outros projetos, então tem várias coisas na parte de ginecologia para fazer coisas que eu não tenha que estar presente, vamos dizer assim, né? No sentido de que eu não tenha que estar 24 horas lá, eu consigo trabalhar online, eu consigo ter outras fontes de renda que não sejam só estar no consultório. Então, eu acho que são coisas, assim, que também o Puerpério me ajudou muito a pensar, a colocar no papel as ideias, né? A planejar, porque daí você começa a ver o valor do seu tempo, né? Do tempo, né? Do dia a dia que você passa trabalhando. O HU eu não penso em sair tão cedo, porque eu realmente gosto de trabalhar lá. E o consultório, graças a Deus, a gente tá conseguindo, assim, trabalhar fazendo meu horário, e lá é muito mais tranquilo, né? Eu falo que ser mulher é injusto por conta disso, né? Quanta coisa que a gente tem que pensar, quantos dilemas que a gente... Mas, ao mesmo tempo, ser mulher não é só injusto, é muito único. Porque é um privilégio a gente ser mãe, ver gerar a
vida e essa evolução toda, só que realmente cada hora é um dilema. Eu não me vejo sem trabalhar fora. É uma coisa que eu concordo com você, no sentido, eu não sou só mãe, eu sempre preciso de mais complementos. Eu entendo as pessoas, as mulheres que decidem ficar um período só sendo mãe, ou até a vida, porque muitas gostam disso. Sim. Eu não me sinto completa dessa forma. Só que sim, eu precisei adaptar várias coisas na minha vida. Porque eu também quero usufruir momentos com as minhas filhas. Então, eu tive que negar algumas coisas. E isso que a gente tem que aprender. Dizer alguns nãos, alguns sims. Tem momento que é mais não do que sim. Tem momento que é mais sim que não. E tentando ir equilibrando tudo isso. Quando eu te conheci, você ainda estava no jornalismo e dava aula, né? Sim. Imagina você agora, com as duas meninas. Quando eu fui ter a primeira, eu tinha 4 empregos. Então, era jornalismo, eu era concursada da prefeitura, eu dava aula à tarde. No final da tarde, eu ainda trabalhava na revista. Eu lembro, tinha revista também, tinha muita coisa. E lá no primeiro, eu já fiz uma escolha, que foi largar o concurso. Eu parei de dar aula, fiquei só com jornalismo, que foram 3 empregos. Quando foi a Pérola, eu larguei a TV também. Porque já não fazia mais sentido para mim trabalhar em TV. E também porque eu queria ter mais liberdade de horário. Sim. Depois, eu abri uma empresa também. Mas que a gente não consegue. A gente fica inventando 1000 coisas, né? Mas só que hoje, apesar de eu ter 2 empresas, mais o podcast, eu me sinto mais livre. Justamente por causa dessa questão da gestão do tempo. O tempo é o nosso bem precioso. E eu consigo gerir esse tempo de uma forma melhor. A conseguir, não, hoje eu vou ficar com as meninas. Hoje eu vou trabalhar. Hoje vai ser assim. Hoje eu sou dona do meu tempo. Não, e é livre e realizada, né? Eu acho que é isso que é importante. Uma coisa que você falou, né? Assim, tem pessoas que querem ser sua mãe. Realmente, assim, não julgo, porque cada um tem uma vida, cada um sabe o que passa, né? Eu entendo isso perfeitamente, mas assim, eu, Natália, sou muito realizada e muito feliz sendo médica, né? Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E hoje, falando assim sobre medicina, hoje, você tá no digital, você sabe, né? Tem tanta gente aí fazendo tanto desserviços, tantas coisas que a gente tem que pensar assim, né? Qualquer pessoa tem um smartphone. Qualquer pessoa tem acesso à internet. Hoje, você não pode pegar o seu celular e falar besteira. Por quê? Porque da mesma forma que eu tô falando para uma pessoa esclarecida que tem um celular top, isso e aquilo, eu tô falando para uma pessoa da população ribeirinha, eu tô falando para uma pessoa da aldeia indígena. Então, assim, como a medicina é uma responsabilidade social. E isso é o que me brilha o olho, sabe? Que me faz querer continuar trabalhando, querer ser melhor para isso, sabe? E você tem planos de, então, focar mais no digital em termos de cursos ou alguma coisa nesse sentido? Quais são os planos? Já pode falar ou ainda tá numa caixinha? Não, assim, cursos por agora não tem muito plano, não. Mas é mais a questão, assim, de algumas outras coisas que estão numa caixinha. Entendi. Que em breve eu direi. Mas são coisas, assim, que acho que agrega, né, para as pessoas e que eu acho que completa a gente, né? No sentido de eu ter minha família e conseguir continuar trabalhando de uma forma que eu não preciso estar presente no lugar, né? Então, assim, isso é muito legal. Legal. Um assunto que a gente não pode deixar de tocar é na minha cesárea. Eu gostaria muito de falar sobre isso, que assim, a primeira filha eu tive cesárea e a segunda eu tive um parto normal. E aí todo mundo me pergunta por que depois da cesárea eu quis normal. É importante também a gente falar aqui que é possível ter um normal depois da cesárea, certo? Com certeza. Eu sou testemunha, exemplo vivo que eu tive uma cesárea e depois o normal e deu tudo certo. É que a geração cesarista diz o contrário, mas não, é possível sim ter e super tranquilo. Aí foi. Mas só que me perguntam também assim, você teve o normal depois porque a sua cesárea foi traumática? E não foi por isso. Pelo contrário, assim, eu falo que a minha cesárea também foi uma cesárea tranquila, dentro de uma cesárea, né? Dentro da possibilidade. E eu lembro muito, e eu repito isso para
todo mundo, que foi uma frase que você disse. Eu tenho que colocar lá, Carbonari 2017. Porque você me disse o seguinte, a gente tava no consultório, já preparando pra engravidar, e você falou pra mim, Miriam, eu não tô mais aqui no consultório fazendo parto normal. Por questões de saúde, você tava com problema na coluna e tal. Mas você fica à vontade, se você precisar, eu te indico os médicos que fazem e tal. A escolha é sua, a decisão é sua. Só que naquela época, eu não tinha a menor vontade de ter um parto normal. Eu morria de medo. Não tinha mesmo. Ainda tinha outras questões, que ela era prevista, a janela dela era de 25 de dezembro. Lembra, era bem naquela fase que Natal, todo mundo viaja. Ano Novo. Tipo, ia ser super difícil encontrar um médico ali à disposição. Eu ia ter que enfrentar plantonista. Enfim, nada casava para aquilo, então eu nem pensei. Falei, não, cesárea, vamos agendar, beleza, tranquilo, se der tudo certo, se ela não vier antes, vai ser no dia 3 de janeiro e tal. E aí chegou a cesárea, foi tudo bem, dentro de tudo, não teve nenhuma intercorrência. A minha recuperação, como eu tenho rede de apoio, tinha minha mãe, minha sogra e meu marido o tempo todo ali, junto comigo, não tive sofrimento, porque o que eu não podia fazer... É claro que a recuperação do parto normal foi mil vezes melhor. Mas voltando à frase que você me disse nesse momento de escolha, você falou assim, eu falei assim, não sei se eu perguntei alguma coisa, ela falou assim, é o seguinte, ou você vai sofrer antes, ou você vai sofrer depois. Não tem opção sem sofrimento, sem dor. Eu continuo falando isso até hoje. Ah, você fala? Aí eu falei, gente, essa frase ficou pra sempre na minha vida. Ou você sofre antes, ou você sofre depois. E é a realidade. Porque na cesárea, você sofre ali... No normal, você sofre antes e na cesárea você sofre depois. É isso. Porque no normal, eu realmente sofri muito. Foi 36 horas de sofrimento. Eu imagino. Só que depois foi uma tranquilidade. Eu tava pronta, andando de carrinho. E na cesárea é o contrário. Você não sofre antes, você vai lá, você não sabe de nada. Você fica... Só que depois tem aquele sofrimento. Mas ambos, pra mim... foram ok, eu teria de novo uma cesárea e teria de novo um normal, porque tudo depende da situação, depende do momento. Na minha vida eu percebi muito isso, que não tem como você julgar e falar o que é melhor pro outro. Depende de várias circunstâncias, qual que é o tipo de parto ideal, depende da situação daquela mãe, daquela criança, daquele momento que a pessoa tá vivenciando, né? Uma coisa assim que depende muito também é da experiência que a pessoa teve. Vamos supor, se você tivesse tido uma cesárea traumática, algo que tivesse de muito ruim acontecido com você, você vai falar, não quero mais cesárea. Só que isso acontece normalmente com quem tem parto normal, né? Hoje tem muita a questão de violência obstétrica. As mulheres que sofrem violência obstétrica abominam o parto normal. E por que o parto normal é ruim? Não, porque a experiência delas com aquilo foi ruim. Então, a gente tem duas coisas. Ou ela ressignifica e passa para um novo parto, ou ela vai optar pela cesárea. E não porque... a cesárea é melhor, ou isso, ou que aquilo. É porque não quer mais passar por aquilo que ela sofreu. E não necessariamente seja a dor do parto, né? Porque a dor do parto é uma coisa assim, que ela tem que acontecer pra você trazer ao mundo o seu melhor presente, né? E se a gente passa a enxergar que o amor passa pela dor, tanto no parto normal ou na cesárea, eu acho que fica mais leve. Porque quando vai... Não sei se você teve essa sensação. Eu agora, quando foi chegando no final da gravidez, eu já sabia que ia ser cesárea, né? Por conta do óligo e da restrição e tudo mais. Mas um pouquinho antes do final da gravidez, eu ficava assim, e agora? Essa criança tem que sair. Meu Deus, se for cesárea, isso. E se for parto normal, isso. Aí a gente fica assim, meu Deus, vai ter que sair de alguma forma. E a gente fica naquela indecisão, naquela situação, assim. E eu sempre pensei no parto normal pela questão de recuperação, né? Porque você passou por isso. Sim. Você tá com um bebê pequeno e você precisar ser cuidada, no parto normal você consegue cuidar. Não que você não precise ser cuidada, mas você consegue cuidar com mais liberdade, com menos desconforto, né? Então, eu acho muito mais tranquilo. E no meu caso ainda, eu era uma segunda filha. As pessoas me perguntam, mas então por que depois você decidiu ser o normal? Foi porque eu tinha muito a curiosidade de saber o que era entrar em trabalho de parto, esse sentimento, queria sentir isso, passar por essa experiência.
Foi porque eu estava morando num sobrado e eu Aham. queria ter plena liberdade de subir e descer escada. Eu sei, gente, que não é proibido subir escada, depende de casa para casa. Mas é claro que você teria que ter todo um cuidado a mais. E imagina, morar num sobrado é diferente de morar num prédio, que você de vez em quando, para entrar e subir, entrar em casa, você precisa ir na escada. Não, morar num sobrado, trocar uma criança é toda hora subir e exatamente. descer. E eu tinha outra filha de Aham. 4 anos que queria meus cuidados. Então, tudo isso, por isso que eu falo que é um momento. Aham. Tudo isso fez eu pensar no parto normal. E ainda mais de ter uma equipe bem bacana comigo, isso Sim. também facilita. Então, é muito questão de opção, de momento e de escolha. E às vezes não é uma opção. É o que é e pronto, né? No meu Se caso, é acabou questão de sendo saúde. aquilo. Aham. Então, é uma questão de saúde, não tem É escolha. porque a cesárea salva vidas. Quando bem Sim. indicada, a gente sabe que é uma opção necessária. Quando você tem outra opção, eu quero parto normal, e tem a possibilidade, melhor ainda, para a mãe e para o bebê, né? Pelas questões de tudo, assim. Sim. Questões de até para amamentação. Você notou a diferença entre a amamentação da Pérola e da Mona Lisa? Um pouquinho, assim, o leite veio antes da Aham. pérola. Assim, o leite veio já no outro dia, no pós-parto. O da Mona Lisa demorou uns 4 a 5 dias para descer o leite. Pelo parto normal, até Sim. isso favorece, né? O vínculo e tudo mais. Então, assim, vai muito de pessoa para E pessoa. o que eu mais vi benefício no parto normal foi a questão da adrenalina, os hormônios que liberam durante o parto. Eu percebi muita diferença no Aham. puerpério. O puerpério da pérola foi muito mais leve. Aham. Eu não sei se é porque eu já tinha uma experiência. Já tinha passado por aquilo, E né? sei que aquilo passa Aham. e tal. Mas, assim, eu tive um baby blues no Aham. da Momô, Aham. que eu não tive no da pérola. Eu não tive momentos de tristeza no da pérola. Eu acho que por vários motivos, Aham. mas um deles por causa desses hormônios que Adrenalina libera. ali, Parece né? que realmente você sofreu... uma corrida, Aham. que você foi muito cansativo. Tipo, eu fiz 21 quilômetros, Aham. foi cansativo pra caramba, mas no final eu consegui ter a linha, passar ali a linha, Sim. e a felicidade é tanta que aquilo... Como que é o nome daquele hormônio que... não é adrenalina, é Endorfina. a endorfina vai... Era assim, eu me sentia muito cansada, mas ao mesmo tempo muito feliz, sabe? É uma coisa louca. Endorfina, ocitocina, todos esses hormônios do bem, né? Eu imagino. Isso. Eu imagino que deve ser muito emocionante mesmo. Mas aquilo que eu te falei, eu sempre procuro falar para todas as pacientes. Eu falo, no final, é você que vai escolher. O que a gente não pode é tirar a opção de escolha, né? Eu falar pra você assim, vamos supor, se eu chegasse pra você e falasse assim, Miriam, mas eu só faço cesárea, então tem que ser cesárea. Não. Fica a critério seu. Você escolhe, é uma opção sua. Você vai passar por aquilo, né? E tanto que eu falo assim, a gente assiste ao parto, a gente não faz o parto. A não ser que a cesárea é uma cirurgia, né? Mas assim, mesmo sendo uma cirurgia, você assiste ao nascimento, você não faz o nascimento. Quem é protagonista de tudo é a própria mulher. Legal. A gente tá chegando ao fim. E eu queria perguntar pra você, pra Natália, o que é viver bem a vida? Viver bem a vida. Viver bem a vida, pra mim, é ter paz em todos os aspectos da minha vida. Com a minha família, no meu trabalho, com os meus amigos. É você viver leve, você ter paz, você, lógico, ter condições de fazer coisas que te fazem feliz, né? Pra mim, no caso, viajar, eu amo viajar. É você ter oportunidade de conhecer o mundo, conhecer novas culturas, mas principalmente você ter paz, viver bem com os seus, né? Tá sempre em união e harmonia. Então, pra mim, eu acho que viver bem é a plenitude, assim, sabe? E principalmente também ter saúde, né? Porque sem saúde a gente não consegue viver bem e viver tudo isso. Então, assim, é viver com saúde e em paz. Sim. E o nome do nosso podcast é Pode Contar. Então, vamos imaginar que a Giovana cresceu, ela já tá entendendo algumas coisas, e aí eu falo pra você, Natália, pode contar pra Giovana algo que seja muito importante pra você. O que você contaria pra ela?
acho que eu ia falar pra ela assim: filha, a vida é muito difícil, mas ao mesmo tempo ela é uma bênção, é uma dádiva de Deus. E ela é muito curta. Então aproveita, vive bem, faça o bem, seja honesta, seja honrada, seja uma pessoa temente a Deus, que todas as coisas vão vir para você. E vão vir de uma forma gratuita e você vai ser muito feliz. Amém. Que ela seja, que você seja. Amém. Nath, muito obrigada por você estar aqui. Vale ressaltar que ela ainda é minha ginecologista. Eu voltei. Voltou. Porque agora eu não quero mais ter bebês, então agora... posso continuar contigo, porque agora eu só preciso de ginecologistas, se Deus quiser. Não preciso de obstetra. Não, vamos lá. Mas se você precisar de obstetra, a gente faz todo o preparo para engravidar de novo. Tá tudo certo. Não pretendo. Só não faço acompanhamento pré-natal, mas eu falo isso para as minhas amigas, eu não faço acompanhamento pré-natal, mas se precisar de mim auxiliar a cesárea, ir acompanhar no parto, segurar na mão, eu tô pronta. Legal. Muito obrigada, parabéns pela história. Obrigada. Poderemos marcar outros episódios para falar temas específicos, Sim. porque aqui hoje eu queria ouvir sobre você mesmo, porque médico também é muito isso, né? Fala muito sobre o trabalho e pouco sobre si. Exatamente. E a sua história também tem que ser contada. Sim. Muito obrigada pelo convite, obrigada por me receber aqui, foi um prazer muito grande, fiquei muito feliz e estou à disposição para outros convites, para você discutir o que você quiser. Pronto, já foi a primeira vez que é mais difícil, agora pode virar convidada sempre. Não, eu estou saindo da minha zona de conforto, da vergonha que a gente tem, mas estamos aqui, eu fiquei muito feliz, assim, até porque você é uma pessoa excepcional, deixa a gente, assim, à vontade, eu acho que isso faz a gente contar tudo para você. Obrigada, Nath. E obrigada a vocês também, que na próxima semana tem outro episódio, mais assunto legal. Não esquece de compartilhar com quem você acha importante para saber desses assuntos aqui. E pode contar que semana que vem eu tô de volta.